ano, início de um novo momento, novas resoluções, novas metas e a tua saúde, como é que ela tá? Você costuma deixar ela no topo da lista ou lá no finalzinho? Deixa eu te contar uma coisa. Se você não fez o tal do check-up ano passado, no final do ano, faça agora. É uma prática bastante inteligente e proativa para que você possa garantir realmente o cuidado com a tua saúde. Se prevenir de potenciais problemas de saúde no futuro. E se houver a descoberta de uma doença, você tem tempo de tratar. Isso é a parte mais importante. O doutor Olímpio França Neto, que é médico cardiologista, está aqui com a gente, vai conversar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bem, obrigado. Prazer lhe receber. Bem, para a gente começar essa conversa, a gente tem que fazer esses exames, ou melhor, fazer um check-up geral, quando a gente começa a sentir um sintoma aqui, um sintoma ali, ou a gente tem que ir despreocupado, sem sintoma nenhum, e ir no médico necessariamente? Esse é um excelente ponto e muito importante. Fazer um check-up no início do ano é como levar um carro para a revisão antes de uma longa viagem. O check-up permite detectar problemas de saúde numa fase muito inicial, onde os tratamentos são mais simples e mais eficazes. Além disso, permite traçar metas para melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida. É um excelente ponto inicial para monitorar a saúde ao longo do ano. Por isso, a importância de ir mesmo na ausência de sintomas, procurar o clínico para fazer um check-up. Olha só, então, para você que está aí do outro lado pensando exatamente nisso, será que eu preciso ter algum sintoma para fazer um check-up? Não. O doutor acabou de dizer que não, de jeito nenhum. É a mesma coisa com o nosso carro, né? A gente tem que fazer a revisão mesmo sem ele dar problema. Por quê? Porque esse problema pode ser irreversível lá na frente. É por aí mesmo? Exatamente. Então, os problemas de saúde, quando são detectados numa fase inicial, nós temos muito mais opções de tratamento com custos menores e melhores resultados. Então, nós temos uma possibilidade de tratar doenças como a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, cânceres em uma fase inicial e doenças cardíacas numa fase inicial, o que pode auxiliar a prolongar a vida. Certo. Qual é a idade para começar a fazer um check-up? A regra geral é, a partir dos 40 anos, um check-up anual. Mas pessoas que têm menos de 40 anos e que são saudáveis, se sentem saudáveis, podem fazer com menor frequência. Mas se você já tem hipertensão arterial, pressão alta ou diabetes, a rotina é no mínimo anual, podendo ser mais frequente de acordo com a orientação médica. E num check-up, é possível a gente descobrir alguma doença? Um check-up, digamos assim, mais simples? Um exame de sangue, um exame cardíaco? Porque normalmente o check-up, ele cuida muito do coração, mas e o restante do corpo? Então, num check-up, normalmente, nós pedimos exames de laboratório, exames de sangue, como a avaliação do colesterol, a avaliação da glicemia, a avaliação do hemograma, função tireoidiana, hepática, renal. E em casos específicos, nós pedimos o PSA para avaliação de câncer de próstata nos homens, a mamografia, que é um exame para avaliação de câncer de mama, o rastreamento de câncer de colo de útero nas mulheres, em algumas situações específicas, ultrassonografia, e na minha área, que é a cardiologia, nós comumente pedimos o eletrocardiograma, o teste ergométrico, o ecocardiograma, e em algumas situações, uma tomografia de tórax para avaliação do score de cálcio coronariano, que se correlaciona, quando elevado, ao aumento do risco de infarto. Então, esses exames podem ser feitos em várias clínicas, como, por exemplo, a Quanta, que é o local onde eu trabalho. Certo. Doutor, eu queria entender uma coisa. O senhor já fez algum check-up em algum paciente e esse paciente tinha certeza que ele não tinha absolutamente nada e positivou para alguma coisa? Deu realmente um problema, ou um problema cardíaco, ou um problema renal, alguma coisa do tipo? Essa é a rotina do nosso dia a dia de consultório, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem, mas elas têm o colesterol elevado ou já apresentam hipertensão arterial, muitas vezes com consequências dessas doenças, como, por exemplo, a formação de placas de gorduras nas artérias. Então, as pessoas que têm placas de gordura nas artérias, por exemplo, as artérias do coração, têm um risco maior de infarto. Então, quando nós fazemos, por exemplo, exames de imagem, que já detectamos que as placas estão numa situação avançada, essa pessoa já está no momento que deveria já ter começado a prevenir com exercícios físicos, mudança do padrão de alimentação e acaba entrando muitas vezes com medicamento para prevenção do evento cardíaco. Nossa, isso é muito sério, né? Muito, muito sério. E pessoas idosas, esse check-up, ele tem que ser feito mais de uma vez ao ano? Ou não necessariamente?
De uma forma geral, para pessoas de 40 a 64 anos, a gente recomenda a rotina anual. Mas uma vez que são detectados fatores de risco, como a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes, pode haver necessidade de que a repetição dos exames seja feita com menor intervalo de tempo, de acordo com a presença de sintomas ou de acordo com as características da doença. Isso depende da orientação médica. Nossa, bem importante. Então, você que está assistindo a gente em casa, você que de repente está passando por uma dificuldade de saúde com algum familiar, é importante a gente se cuidar também, né? Porque aquela história do que quem cuida também tem que ser cuidado, né, doutor? Exatamente. A importância de você fazer o check-up no início do ano é que ele é um retrato de como está a nossa saúde no começo do ano. Isso permite estabelecer metas como a redução do peso, adotar uma dieta mais equilibrada, fazer mais exercícios físicos, cuidar da qualidade do sono. Então é o ponto de partida inicial para ter um ano mais saudável. Perfeito. Então, a dica está dada, né, para você que está em casa assistindo a gente. Agora, doutor, que médico a pessoa deve procurar? Tem que ser um clínico geral? Pode ser um cardiologista? A quem ela deve recorrer? De uma forma geral, pode ser um clínico geral, quando há uma suspeita de fatores de risco para doenças cardiovasculares, uma suspeita de que a pessoa tenha um problema do coração, procurar um cardiologista. Então, tá aí a dica. Quero te agradecer, te convidar a voltar mais vezes, né, pra gente poder tirar a nuvem, né, realmente dos nossos olhos aqui e trazer mais atenção para nossa saúde, viu, doutor? Foi um prazer, obrigado. Muito obrigada.